Olá, como você está? Espero que bem. Estamos chegando com mais um Gazeta News Entrevista e hoje trazendo um tema que tem a ver muito com esse período nosso, que é o período da Páscoa. A gente vai falar sobre a Páscoa, sobre a visão católica, que é fundamental. E a gente está recebendo hoje o nosso convidado, o padre Fábio Yugues. Eu acho que eu falei certo agora. Muito obrigado pela sua presença. Pronunciei correto? Sim, muito obrigado pela acolhida, Marcos, a você que está em casa nos acompanhando. Sou padre da Arquidiocese de Maceió e pároco na Paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, lá no Cruzeiro do Sul, Rio Largo. Muito bom. E foi transformado aí pela fé católica, sempre teve a ligação por conta da formação familiar, mas era estudante de química, e na química nada se transforma, mas ele se transformou. Então agora ele mudou aí de vida completamente. A gente está buscando exatamente informações hoje para falarmos desse tema tão importante para a Igreja Católica. Eu creio que tão relevante quanto o nascimento, que é celebrado no Natal, vem esse período da Páscoa, né? E justamente pós-Carnaval, esse calendário, né, da Páscoa que acaba tendo aí as suas mudanças de acordo com essa conta que é feita no pós-Carnaval. Por que é tão importante para a Igreja esse período da chamada Quaresma? É que justamente a Páscoa, que é o centro do ano litúrgico católico, que a gente tem o ano civil e o ano litúrgico. A Igreja, dentro do ano civil, vive o ano litúrgico desde o seu primórdio, onde o eixo principal dele é a celebração da Páscoa, que é o principal evento de Cristo. E na celebração da Páscoa é pelo calendário lunar judaico. Então é uma data que ela vai variar, que ela é sempre celebrada no mês de Nissan, que é um calendário lunar. Por isso a gente tem essa alternância de Páscoa entre os anos. E dentro dessa alternância se afeta que 40 dias antes da celebração da Páscoa, a gente tem um retiro anual preparatório chamado Quaresma, que ela vai encerrar todo ano na Quinta-feira Santa. Estamos, inclusive, nessa semana Isso. antecedendo essa quinta-feira, 40 dias que representam para a igreja o período também que Jesus fez jejum. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso. A Quaresma é o deserto onde todo cristão entra para, por meio da moderação nos sentidos, da oração e da prática da caridade, dispor o coração para abandonar o pecado e renascer com Cristo reconciliado. Aí o carnaval justamente era o quê? Na terça-feira que precedia o início da quaresma, havia certa concessão, um clima de alegria, porque de fato a quaresma antigamente era zero carne, os 40 dias. Só que depois foram se aderindo festivais pagãos e excessos, e o carnaval se tornou isso que é hoje, mas nos seus primórdios não tinha esse sentido atual. Era uma concessão, porque você ia passar aqueles dias de penitência. Para poder, obviamente, chegar nesse momento tão relevante, que é o momento em que Cristo renasce, aí sim como espírito, depois da sua passagem terrena. Agora, quando a gente começa a mergulhar dentro do que foi a própria história, e para compreender tanta perversidade, né, que foi cometida ali naquele momento, a crucificação era o maior dos crimes, era a maior das punições, né, pública, inclusive, e para ser submetido, para Jesus ser submetido a isso, foi muito sofrimento, era muito ódio contra a ideia da figura daquele homem que surgia como liderança religiosa, né? Justamente é aquela velha máxima que Cristo nos anuncia. Eles perseguem-no porque ele anuncia a verdade. E a luz, ela expõe as trevas. Assim como ao longo de toda a história, aquele que testemunha a verdade é perseguido. Há historiadores, né, que equiparam, mas a escala é imensamente, infinitamente menor em termos de salvação, mas, por exemplo, Sócrates foi morto por Atenas porque ele não entrou no jogo dos sofismas. E Cristo, porque a sua atitude denunciava os erros, em geral, ele precisava ser calado. E para o Império Romano, para Pilatos, que era mais um governador cruel, inclusive tão cruel que chegou a ser deposto por Roma pelo seu excesso de crueldade com o povo ali
daquela região com os samaritanos, com os hebreus, ele achava que era mais um que ele estava castigando. Ele não se preocupava se era inocente ou não, porque era a prática cruel dos dominadores. Mas o fato é que Cristo foi morto porque ele denunciava as imposturas religiosas deles, anunciavam a verdade, que é um reino que não era político, que não era dessa terra, mas que a conversão a ele também afetava aqui. Mas primeiramente não era isso. E eles não toleravam isso. Isso que é mais impressionante. E o relato bíblico, né, da compreensão de que Cristo sabia qual era a sua missão e passava exatamente por esse momento, inclusive da traição, né? A presença ali na última ceia, essa figura da última ceia, a igreja compreende como tendo sido de fato algo que aconteceu, que nela estava presente também quem iria trair Jesus. Como é que o estudo aponta nesse sentido? A figura de Judas, ela dá uma grande dor de cabeça, porque quanto mais estudo, mais complexo é. Mas o fato é o seguinte: Cristo convidou Judas para os 12 para salvá-lo. Mas Judas, ele justamente a gente diz que ele tinha uma visão muito de querer tirar proveito para si. E nesse querer tirar proveito, Jesus frustrou o projeto dele. Por isso que muitas vezes antes da paixão, Jesus proibia de dizerem para todo mundo que ele era o Messias, porque quando você falava Messias, cada um tinha uma ideia. É um espírito puro de luz, é um governador político mais forte que Davi, ou enfim, ou então quando eles diziam é o Messias, cada um tinha a sua ideia. Judas tinha uma ideia e Jesus traiu essa ideia de Judas, e Judas, na sua humanidade, traiu Jesus pelo preço que se vende um escravo, 30 moedas. Só que Jesus o manteve ao seu lado até o fim para dar a possibilidade. Mas enquanto os outros foram redimidos, participaram plenamente da ceia, Judas não tirou proveito daquele momento. Embora Jesus insistentemente avisa, como diz no Evangelho, ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído. A prova é que Judas, tomado pelo remorso, tira a própria vida. Essa imagem também é algo assim que fica, né, perpassa nessa história. Quer dizer, houve a traição, houve o pagamento, porque as moedas existiram, né? Aquela informação sobre onde ele estava foi passada, mas ele não consegue conviver com aquilo e é encontrado morto, enforcado, né? É justamente a diferença entre o arrependimento e o remorso. Na cena da paixão a gente tem Pedro que nega 3 vezes que conhece Cristo, por fraqueza, mas se arrepende e chora de tristeza, e Judas que não sabe lidar com a culpa. Arrepender-se é diferente de ter remorso. O remorso é porque você foi surpreendido, porque deu errado, porque está decepcionado com você. O arrependimento vem o propósito de emenda, o pedido de perdão. Pedro se arrepende, Judas não, por isso Judas se mata. Faz esse último ato, né? Você acha que, aí eu já vou especular também, vejo que você gosta de estudar, que naquele momento em que ele tira a própria vida, ele viu que tinha entregue o Filho de Deus? Sim. Podemos colocar dessa maneira? Sim, porque a forma como Jesus sofre é como o homem perfeito sofre. Antes de Cristo, apenas os profetas haviam passado por uma experiência de paixão, de lapidação como aquela, e na paixão de Cristo a própria natureza revela quem ele é. No domingo de Ramos celebrávamos a entrada em Jerusalém e Jesus dizia aos fariseus que se os discípulos dele se calassem, as pedras gritariam. E na paixão de Cristo é interessante que no momento que ele padece na cruz, o céu escurece, há tremor de terra, há vários sinais que a natureza dá, a ponto que historicamente isso é fato, aí o centurião romano vai dizer, de fato este homem era justo, de fato ele era quem dizia ser o Filho de Deus. Então Judas percebe que aquele que ele matou não foi apenas um projeto de Messias,
frustrado. Era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus e, enfim, estava lá. Ele, como personagem, entrou para a história como o traidor, né? O homem que fez essa traição. A gente vai chegar na crucificação, e porque, para mim, diante de tantas informações que vão surgindo, que a gente vai pesquisando, ver o quanto ela tinha que ser simbólica naquele momento. Mas, primeiro, a caminhada. As crucificações, elas não eram feitas com caminhadas. Então, a caminhada de Cristo com a cruz era para humilhá-lo publicamente. Tem essa informação também? Sim, porque na verdade as autoridades, né, religiosas queriam fazer Jesus de exemplo. E os romanos, como eles eram especialmente cruéis com os gentios, com os que não eram romanos, eles não se importavam com essa crueldade, porque apesar de ser um povo extremamente organizado, com leis, só era para eles. E um crucificado pela lei da época, um condenado à crucificação, quando ele ia para a condenação, ele perdia todo e qualquer direito humano. Então, se no caminho alguém batesse, alguém cuspisse, ele não tinha nenhum resguardo, nenhum amparo. E Cristo, ele passa aquela caminhada vergonhosa justamente para dizer: ninguém ouse mais se dizer Filho de Deus ou Messias. Então não tinha que ser qualquer castigo, tinha que ser o castigo para servir de exemplo para aquela multidão ali. Que em algum momento, de acordo com todos os relatos, nunca vi nenhum outro nesse sentido, se o senhor conhecer, traga-o à luz aqui. Mas assim, enquanto a caminhada dolorosa, nessa via dolorosa existiam pessoas torcendo pela sua morte ou vibrando com aquela cena ainda naquele caminho. Quer dizer, essa humanidade que naquele momento vivia aquela situação parece muito um pouco com a nossa humanidade hoje, né? Que debocha do crente, que debocha de quem acredita, mas já existia muito fortemente naquela época, né? Justamente. E o que é interessante é que às vezes a gente quer terceirizar a culpa da morte de Cristo. Mas quem o matou primeiro foi por nós. Ele morreu por nós. E o bonito é a gente abre a Semana Santa com o Domingo de Ramos, agitando nossas palmas e dizendo: viva, Hosana ao filho de Davi. Mas parte daquela multidão que dizia Hosana ao filho de Davi eram pessoas empolgadas, mas que não eram conhecedoras íntimas de Cristo. Não convertidas ainda. Não convertidas ainda. E na quinta-feira, na sexta de manhã da Paixão, eles estavam, por influência das autoridades, dizendo: crucifica-o. Isso também mostra a nossa incoerência às vezes. Mesmo a gente cristão, tem dia que a gente exalta Cristo e tem dia que a gente crucifica Cristo com nossas atitudes. Mas na multidão haviam tantas mulheres que choravam, que Jesus consola, como aqueles que diziam: bem feito, inventou de se dizer filho de Deus, como vai dizer na cruz. Então, desça da cruz. Então, havia esse misto de sentimentos. E parte desses eram pessoas decepcionadas, porque ele não foi o tipo de Messias que esperavam. Então o que existia era meio que uma grande expectativa que, para alguns, como ele era um homem relativamente comum, filho de um marceneiro, de uma dona de casa, não poderia ser a representação do Filho de Deus. Então havia esse questionamento. Justamente. E Cristo, na verdade, toda a sua vida revelou quem ele era, seus milagres, tudo o que aconteceu. Mas eles não quiseram aceitar o sinal, porque realmente Cristo não encaixava no projeto de Messias que eles tinham, e que é aquilo que o venerável Fulton Sheen diz, que é um arcebispo norte-americano, o venerável Fulton Sheen, que ele diz que o problema maior não é reconhecer a verdade, mas que as pessoas acabam tendo um certo ódio à verdade, porque a verdade requer uma adesão moral. Por exemplo, eu sou formado em Química, a fórmula da água é H2O, eu dizer isso não me implica uma mudança de conduta. Posso ser o ser mais perverso do planeta, essa verdade não muda, que é H2O. Mas se eu digo que Cristo é Deus, eu tenho que viver conforme a palavra dele. Aí nesse salto da fé, que não é feito, aí vem a condenação, aí vem a crucifixão, porque eu não posso coexistir com a verdade. Assim é o mundo de hoje. O mundo de hoje quer matar a verdade. Então, quando vem alguém cristão anunciando a misericórdia, o perdão, o amor, a caridade fraterna, não o egoísmo,
Aí eu preciso calar aquela voz porque ele está expondo a minha maldade também. Consequentemente, né? E apontando normalmente para o coletivo que aquele líder não é o verdadeiro líder, né? Sempre há esse questionamento. Vou me focar na Via Dolorosa porque em alguns momentos, não sei se já aconteceu com o senhor padre, a Via Dolorosa ela tem uma representação como se fosse um martírio. Parece que a morte no final acaba com todo o sofrimento anterior, mas o sofrimento anterior ele tem exemplos, né? Tem a queda, aí tem enxugar o rosto, aí levantou. Parece um pouco com a representação do que é a vida nossa também, em termos de carregar o peso do dia a dia, até de ser cristão também. Hoje a gente já consegue fazer essa compreensão do que foi a Via Dolorosa, do que é a própria vida do cristão, de um modo geral? É interessante que desde os primeiros séculos do cristianismo, quase 2000 anos de história. E muita história. Estou com a voz desgastada das missas ainda. São várias missas esse tempo, confissões, mas desde o início do cristianismo, a paixão, morte e ressurreição, a Via Crucis, foi destacada em 14 momentos ou estações que expressa a agonia de Cristo nesse caminho. E aí a gente vai lendo o mistério da nossa vida no mistério da vida de Cristo. Porque tudo que passamos, Cristo passou igual a nós, exceto pelo pecado, para nos confortar e nos iluminar como passar. Então, a gente tem desde da aflição no Horto das Oliveiras, a aceitação da vontade de Deus, a condenação perante Pilatos. Quantas vezes somos injustamente condenados por algo que não fizemos, mas por ter feito bem. A parte, por exemplo, que Jesus encontra sua mãe, a presença maternal de Maria a todo que sofre. Verônica, quando enxuga o rosto de Jesus. Ela é uma mulher que tem coragem de romper a multidão e tentar dar algum consolo a ele. A cena do Cirineu, o Cirineu que de fato, ele no início é obrigado a carregar a cruz, ele carrega, mas que nós devemos ser Cirineus um dos outros. Então a Via Cruz ela vai nos mostrando, e a morte não é o fim, porque ela termina no sepulcro, mas é de lá que ele vai ressurgir vivo. Pois é, vamos por capítulos, porque obviamente eu estou diante de um estudioso, vou tirar também toda essa nossa curiosidade. É claro que o cinema, né, ficou fascinado com essa história, quando chegou a possibilidade de reproduzir. Temos aí agora, lá em Madre de Deus, né, aquele espetáculo ali a céu aberto, não é à toa, é porque a gente está representando algo que marcou também a história. Quer dizer que o tempo todo em que a Via Dolorosa, né, essa via vai acontecendo até o momento da crucificação, a gente pode fazer essa representação para a nossa vida, mas ao mesmo tempo vendo que há pessoas que não acreditam na fé, como até hoje, né, padre? Justamente, e o sentido da Semana Santa, da gente vivenciar estes momentos, é para fazer um memorial da paixão de Cristo. Só que nós fazemos o memorial no sentido antigo, que é o Zikaron, que é tornar presente novamente aquilo na minha vida. É diferente de eu dizer no sentido secular. 7 de setembro, independência do Brasil, né? Independência ou morte. Estou lembrando um fato lá. Mas quando eu faço memorial na Semana Santa e nas Eucaristias, eu estou transportado sacramentalmente para aquele momento, e aquela graça se atualiza. Então, a paixão de Cristo, ela sempre vai dizer algo novo para mim a cada ano. Nesse sentido, o filme mais impactante que a gente nunca pode esquecer é A Paixão do Cristo, de Mel Gibson. E A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, foi conforme as visões de uma mística, Catarina Emmerich. Catarina Emmerich, ela foi uma mística que teve visões de como foi a paixão de Cristo. Por isso que até foi historicamente acurado, os estudos do Sudário comprovaram aquilo que Catarina viu. E Catarina Emmerich, ela realmente foi uma das pessoas que mais souberam descrever a flagelação de Cristo. Por isso que aquele filme é tão impactante e às vezes leva às lágrimas, né? Às lágrimas, e assim, a própria igreja, num determinado momento, achou que foi exagero o sofrimento físico imposto a ele, né, representando na condição de ator,
por conta do quanto a pele estava destroçada. E quer dizer que as pesquisas futuras aliás, do passado demonstraram que foi exatamente daquela maneira, ou próximo daquilo. Isso. E criaram uma ciência só para estudar o Santo Sudário de Turim, a sudonologia. E o estudo do sudário que foi estendido para estudar outros panos históricos mostraram que, de fato, aquela descrição bate com as marcas do homem que foi envolvido por aquele sudário. E o sudário que a ciência não diz que é um milagre, mas elas não conseguem explicar pelas normas dela como aquilo foi feito. Como aquele sangue fica fazendo um molde, né, em algum momento. Não tem, assim, não tem, é como a imagem de Guadalupe na Tilma, no México. A Tilma era para nem existir mais. Quando Nossa Senhora aparece a Juan Diego e a imagem dela fica naquele tecido vegetal que não passa de um século de duração. Verdade. E o sudário é a mesma prova. Ele não tem uma explicação fechada na ciência, como hoje eu produziria outro sudário. É impressionante isso. Inclusive todo o material, né, envolvido ali, que eles tentaram analisar de todas as maneiras, tentaram ver se era daquela época, se não era, se era um pano que foi realmente produzido. Por que a igreja é tão questionada até hoje? O senhor já fez essa história, mesmo com tantas provas, e gera questionamento e, consequentemente, a igreja. Por quê? Eu acredito que a gente recai naquele fato. Se alguém que não acredita admitir que é verdade, a verdade religiosa requer uma decisão moral. E eu não estou disposto a fazer essa decisão moral. Então, eu não dou o braço a torcer. Então, fico tentando achar explicações. Mas, de fato, um tecido como o sudário sempre será um mistério. Quanto mais eles investigam, mais complicado fica para quem nega. Então, assim, na hora de fazer o relatório é terrível, porque faltam palavras, né? Porque eles encontraram sangue próprio da etnia judaica, pólen da Terra Santa. Como é que eles vão achar pólen? É um tecido que foi para lá, para cá, e antiguidade. Então, assim, a datação por carbono, por aí vai. Então, assim, realmente é porque eu dar o braço a torcer, então eu prefiro fazer aquilo que a ciência diz. O que é que eles dizem em relação à fé? A ciência pode afirmar que não é, mas não pode afirmar que é. Porque a gente, no campo da fé, da revelação da teologia, a gente trabalha com verdades que não são como as da física e da química. É um reducionismo eu querer ler o mundo dessa forma. Pois é, sem acreditar na possibilidade de que foi tocado, de que se descobre, obviamente, para a própria vida, né? Padre, quando a gente fala desse momento, né, da Semana Santa, e refaz esse caminho da Via Sacra e chega à imagem da condenação, não bastasse tudo o que aconteceu, ainda tem a pergunta para o povo de quem o povo deveria absolver. E ao lado de Cristo estava um ladrão e a população decidiu absolver o ladrão. Como refletirmos sobre essa realidade? É aquela coisa, né? Primeiro estava o ódio a Jesus, então qualquer um servia contanto que ele fosse condenado. E também revela-se mais o mistério da paixão. A gente rezava na oração esses dias na missa, no domingo de Ramos, que Cristo se dispôs a morrer pelo malfeitor. Na verdade, Cristo ali estava salvando Barrabás também, porque Deus não nos perdoa porque merecemos, porque Ele nos ama. A nossa parte é acolher o perdão e a misericórdia e fazer o propósito de emenda. Mas a gente não merece. Barrabás, ele foi salvo por Jesus ali, e sendo salvo, ele pôde entrar no benefício da graça. Claro que no momento não se podia fazer essa leitura. E um fato inusitado que se diz é que durante a gravação da Paixão de Cristo de Mel Gibson, o ator que fez Barrabás, ao cruzar o olhar com Jim Caviezel, que fez o papel de Cristo, ele teve uma experiência de Deus. Ali Jim Caviezel, assim, foi mão de Deus, assim, porque a atuação dele ali foi muito boa. Claro que ali não é a Bíblia, é uma representação artística, não é dogma, mas é interessante quando o ator fala da experiência que ele teve. E na Semana Santa, que é bonita ao povo cristão,
é quando a gente lê a narrativa da paixão e vai dizendo aquelas mesmas frases. Fora com ele, solta-nos Barrabás. Porque nós estamos nesse que às vezes escolhemos o mal e não o bem. Em detrimento. É sempre essa escolha, né? A vida é marcada por isso, né, padre? E, naturalmente, essa história também nos remete a essa reflexão. É que a gente tem a leitura teológica e existencial da Bíblia. Na leitura teológica tem todo o mistério da salvação, que o Cristo, nós precisávamos de que alguém com a dignidade divina padecesse pelo nosso pecado para pagar a nossa dívida infinita com Deus. Então Cristo veio para pagar essa dívida que só Ele poderia pagar e morrer por nós. Existencialmente, a gente colocando-se na cena da paixão, estamos tanto entre aqueles que vão ser salvos como que gritam crucifica-o. Ora somos Barrabás, ora somos multidão. Pois é. Em relação a alguns hábitos, inclusive alimentares, nesse período costuma-se, obviamente, atribuir ali o consumo do peixe, né? Abrindo-se mão também da própria carne. Isso também é uma representação bíblica? Justamente essa tradição cristã antiga refere-se que, como nosso Senhor verteu todo o seu sangue vermelho de sua carne, né? Até estudiosos da paixão dizem que ele teria perdido praticamente todo o sangue do corpo. Naquela último momento na cruz, ele praticamente ficou exângue totalmente, né? Apenas sobrando aquele sangue na superfície. A gente, para fazer uma penitência, né? Que é oferecer algo, né? Um sacrifício para assimilar-se ao sacrifício de Cristo, a gente abre mão do consumo de todo animal, da carne, de sangue quente, a gente diria. E vamos aos frutos do mar, ou proteína como ovos. E assim a gente está dizendo, eu tanto estou me sacrificando, como estou evitando de me associar ao consumo do sangue precioso. E também lembrando que para a cultura judaica, a alma ficava no sangue. Por então isso que a gente tem seitas, como, se não me engano, são os mormons. Eles não aceitam transfusão de sangue, porque eles creem que, ainda na cultura veterotestamentária, se eu misturar meu sangue ao outro, de outra pessoa, contamina a minha alma, minha pureza. É, o testemunho de Jeová, né? No caso no Brasil, que também tem essa são os testemunhas. Então, Cristo é interessante que ele sangra tudo. Quando o soldado espeta com a lança, que ele perde aquele último sangue, quer dizer que ele deu tudo de si na cruz, ele não reteve nada, nada de sua alma, nada de seu sangue. Então, a gente evita o sangue, justamente simbolizado pela carne, e vamos a essas outras proteínas. Quando a gente vai para o fruto do mar, claro que é um animal, mas é diferente a lógica da carne vermelha, da carne de frango, enfim. A carne de caça, né? Como eles costumam falar, né? E considera-se que a pesca não é uma caça, e sim, espontaneamente, o peixe até milagrosamente seria capturado a uma compreensão, né? Eu vi isso de um pescador, na verdade, não ouvi de um religioso. Você tá saindo de arrastão, né? O peixe nem pensa. Não consegue, coitado, não consegue fugir, né? Mas o lançar tem muito dessa arte, né? Dessa ideia de que é um momento divino. É uma captura diferente. Diferenciada, com certeza. A morte dele também, do peixe, é diferente, né? Agora, padre, o lado mais humano de Cristo, até a sua crucificação, é visto como padecer do seu corpo. Mas a consciência era a consciência de alguém que estava para os cristãos, para salvá-lo. E há relato na Bíblia da comunicação dele com o Pai, mesmo sentindo dor, mas ainda pedindo perdão pela humanidade. Justamente, Cristo... Eles não sabem o que fazem, né? Cristo, ele tem a união perfeita entre humano e divino. Você falava exatamente desse momento em que ele, mesmo Cristo, tendo sofrido tanto... Houveram heresias que negavam a divindade ou a humanidade de Cristo. Mas em Cristo, a humanidade e a divindade estão tão perfeitamente unidas que se confundem, no sentido que ele é um só, homem e Deus. Uma só pessoa com duas naturezas, a gente diz. A humanidade de Jesus sofria e ele, pela oração, fortalecia a sua humanidade.
O diferencial de Cristo é esse, a oração, é a consciência da verdade, a confiança na justiça de Deus que o livraria da morte, ele não permaneceria na morte. Então aquela compreensão do que estava acontecendo na cruz já não era a nossa compreensão, a morte não estava presente ali, né? Não, ele de fato morreu. Aquele corpo físico morre. Sim, Deus morre na cruz, mas não é a divindade que é extinta. A humanidade de Jesus morre na cruz, então pela tradição como ele morre, ele teria visitado a mansão dos mortos, que é o Sheol do Antigo Testamento, onde todos os justos do Antigo Testamento que morreram antes de Cristo ainda não tinham acesso ao céu, estariam lá. Aí no Sábado Santo a gente celebra que ele visitou a mansão dos mortos, e na sua ressurreição, aqueles justos que ele encontrou lá, Adão, Eva, Abraão, os profetas, Davi, ele quando ressuscita, ele abre as portas do céu e esses têm acesso, não estão mais dormindo eternamente. Agora já estão no céu aguardando a sua segunda vinda, que vai ser o fim dos tempos, novos céus e nova terra. E Cristo, na sua humanidade, ele deve amadurecer em comunhão com a vontade divina, que é uma só, mas que a humanidade dele é provada e ele precisa da oração, desse testemunho, para que a humanidade dele permaneça conforme. E aí tem todo esse processo da oração, que é a cena do Horto das Oliveiras, que a gente vai ler na narrativa da Paixão sexta-feira e lemos também no Domingo de Ramos. Orai para não cairdes em tentação. E Jesus reza para nos ensinar qual o caminho. Rezar para estar em conformidade com a vontade do Pai. Agora, o católico em si, mesmo nos seus momentos de sofrimento, e eu saio da cena da cruz, mas vejo a cena do católico sofrendo ou padecendo de alguma doença, aquele sofrimento que em nada vai se assemelhar ao da própria cruz, mas o do momento limite é o de demonstração de fé até o último momento, né? Porque eu já percebi que as pessoas muito devotas não reclamam em nenhum momento de dor alguma, quer dizer, é como se fosse um padecer, parte desse padecer físico que em algum momento foi representado por Cristo, né? É justamente quando a gente tem uma compreensão madura da realidade, da verdade, a gente aceita as cruzes que nos vêm. Em vez da gente espernear, a gente confia no Salvador, dá um sentido ao sofrimento, e dando sentido e sabendo que ele é passageiro, a gente suporta. Que essa é a virada de chave. A gente vai dizer numa frase muito comum: com Cristo não há cruz sem ressurreição e não há ressurreição sem cruz. São João da Cruz, ele vai dizer que se a gente procurar um Cristo sem cruz, a gente vai acabar achando uma cruz sem Jesus. E a cruz sem Jesus é só sofrimento, é só absurdo. Daí a gente vê a filosofia nihilista, né, que tomou o século XX, e o absurdo do sofrimento humano. Mas é um absurdo se você viver só para esta terra. A gente não vive só para esta terra. Pois é, essa compreensão é que é a compreensão mais complexa, né, para o ser humano entender que o seu papel aqui, ou a sua passagem aqui, ela é parte de um processo que para o cristão é o pós que mais interessa, né? Para o cristão o sofrimento tem um caráter redentor. E o sofrimento assumido por amor é redentor. Mas é justamente a gente assume, mas sem esquecer as categorias de justiça, injustiça. Mas quando eu padeço uma injustiça sem ter culpa de nada, eu assumo esse caráter redentor, mas não vou deixar de procurar o esclarecimento daquela situação. Mas eu, como estou permeado pela lei do amor também, acabo até oferecendo aquele sofrimento pelo meu captor. Assim são os testemunhos dos mártires. Santo Estevão, que foi o primeiro a ser martirizado depois de Cristo, o primeiro diácono da igreja a morrer, ele dramatizou a cena da paixão no seu apedrejamento, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E engraçado que quem estava na lapidação de Estevão era Paulo apóstolo, São Paulo. E com certeza aquilo de alguma forma impactou Paulo. Aí Tertuliano vai dizer: sangue de cristãos
sangue de mártir e sementeira de novos cristãos. Quer dizer que a crucificação em si não é um ponto final à perseguição que os cristãos já sofriam. Pelo contrário, os mais próximos a Cristo também foram perseguidos. Desde aquela época, todo que se posiciona ao lado de Cristo tem alguma oposição. Houve momentos em que a cristandade, claro, esteve no auge, mas sempre houveram esses conflitos, interno e externamente, mas sempre assumindo o caráter redentor do sofrimento humano e dando esse sentido, que é o que fazemos hoje, dando sentido à doença, à fome, à perseguição, oferecendo até pelos captores. Impressionante isso. Agora, padre, vamos tentar voltar a essa cena pós-crucificação. Cristo, portanto, é liberado para sepultamento, tem ali o preparo aos moldes cristãos da época para esse sepultamento, embebecer em óleo também, né, o corpo, né? E em aromas, né? E para essa preparação, Maria participa desse momento. Ela foi uma das últimas pessoas, junto com outros apóstolos, a ver o momento em que ele foi deixado em sepultura. E aí vem o grande momento da igreja, que é a ressuscitação, não é? Como falar a ressurreição, como falar que Cristo não está mais, não é mais aquele Cristo que eles viram lá crucificados. É o grande momento para a igreja? Nós cremos que, como a gente vê lá, né? Como estava no anoitecer de sexta para sábado, ele já estava morto, né? Primeiro dia, que ele fica morto 3 dias, sexta, sábado e domingo. Em algum momento na madrugada de domingo, ele ressuscita. Momento que não sabemos precisamente, mas foi na madrugada de sábado para domingo. Mas ele morre ainda na sexta, daí 3 dias, né, no túmulo. Na sexta ele é depositado para ressuscitar domingo, sexta, sábado, domingo. Calendário lunar judaico. Que nesse ponto foi o que seguiu, não foi o calendário solar. Pelo calendário solar só dá 2 dias. Então, ele é sepultado às pressas sem terminar todas as preparações do corpo. Não é feito todo o rito de sepultamento. E ele, nós cremos que ressuscitou em corpo, alma e espírito. Porque não Só foi que encontrado ele ressuscita com um corpo glorioso. É um corpo que nós não temos nesta terra. Mas ele é um corpo que ele é capaz, vamos dizer em termos físicos, de atravessar a matéria. Por isso que quando ele aparece ressuscitado, ele atravessa portas, ele surge do nada, não como um mágico. Tanto é que é interessante que nos relatos da ressurreição em Lucas 24 e 25, ele pede um pedaço de pão para comer, para dizer que não é um fantasma. Em João 20, ele pede para Tomé tocar o seu lado e ver que ele é real. Então, Cristo ele ressuscita para um corpo glorioso que nós não temos um exemplar entre nós, mas que esse corpo glorioso não foi só o espírito dele que voltou, mas há 50 dias depois, na ascensão, ele vai para a eternidade, vamos dizer assim, e deixa de aparecer dessa forma para nós. E era um corpo que emitia luz, né? Porque Isso. há relatos de que um clarão toma conta do ambiente. Então, quer dizer, esse corpo, ele tinha tanta vida, ou estava tão cheio de vida, que irradiava luz. Isso, ele é um corpo luminoso, ele é repleto de luz, e ele ilumina e enche todo o ambiente em que ele se encontra, sempre. Que essa é a beleza, assim, também da ressurreição, né? A luz. Por isso que a própria vigília de Páscoa, que a igreja celebra, a mãe de todas as vigílias, inicia com a liturgia da luz, com o acendimento de uma vela enorme, que é o Círio Pascal, cuja luz a gente diz que sacramentalmente representa o Cristo ressuscitado, a coluna luminosa. Essa simbologia, essa representação refaz esse momento. E a repercussão desse momento em que aquele corpo crucificado não se encontrava mais e aqueles que tentaram calar os cristãos tinham agora que se deparar com essa informação de que o corpo havia ascendido aos céus. Foram as divergências históricas, né? Inclusive na própria Bíblia relato de que os guardas teriam sido pagos para dizer que o corpo foi roubado.
Mas nós cristãos cremos que não foi nada disso, que ele de fato está vivo. Então quer dizer que ainda tentaram criar uma fake news também. Tá lá na Bíblia. Uma fake news histórica. Que os guardas, eles teriam se assustado, né? Ouviram algum ruído. Tanto é que a gente tem um famoso ícone da ressurreição, que é como que Cristo surgindo glorioso, os guardas caindo, tampando os olhos diante do clarão. Porque Roma tinha colocado guardas no sepulcro para evitar o roubo do corpo. Pelos cristãos, Se não me engano, é o relato de Mateus. Porque cada apóstolo, cada evangelista faz um recorte, ressalta um ponto. Se não me engano, é no relato de Mateus que ele coloca. E os guardas teriam se assustado. Aí eles teriam pago. Não, diga que o corpo foi roubado. Aí nessa época já tinha essa confusão, essa divergência. Então não estamos explorando algo como repórter aqui, como padre, que não deixou de ser abordado. Foi abordado, né? Esse questionamento passou a existir. Mas eles não tinham argumento, né? Mesmo tentando plantar essa informação, para os cristãos, a certeza de que estava se cumprindo a profecia e agora sim Cristo estava lá iluminado e ressuscitado. Então não adiantou muito essa versão, né? Isso. E hoje, por exemplo, lá na Terra Santa, eu não tive a alegria de visitar, tem a Basílica do Santo Sepulcro, onde estaria o sepulcro, né, onde Jesus foi sepultado. E é tudo envolto em mística, mas é uma mística que é testemunhada ao longo da história. E como se dizem, né, a permanência do cristianismo ao longo da história e a fé dos apóstolos indica que eles não permaneceram fiéis a uma ideologia de um movimento, mas é porque eles encontraram uma pessoa. Aí daí vai dizer Bento XVI e a igreja. A fé não é adesão a um dogma, é um encontro com uma pessoa. Essa pessoa eles encontraram ressuscitada, não foi o ideal religioso, político, filosófico de Jesus que persistiu pelos apóstolos, como alguns teólogos e ateus dizem, não, olhe, foi uma metáfora que Jesus ressuscitou. Foi o seu ideal que ficou vivo. Daí disseram que ele não morreu. Não foi o ideal. Foi ele. Foi o encontro com a pessoa dele que fez aqueles homens irem para o martírio. E foi esse ideal que fez as santas virgens morrerem na frente de prefeitos dizendo, não, eu não vou casar, eu não vou. Porque encontraram uma pessoa, não foi uma filosofia, uma ideologia. E que, claro, estamos discutindo ela até hoje, né? Em relação a essa compreensão do que é a Páscoa, quando é que ela foi formatada como Páscoa? Porque a igreja, obviamente, tem esse ritual, é o mesmo ritual no mundo, né? Eu converso com algumas pessoas que estão morando fora e tem alguns, não, tal dia não vai acontecer porque tem uma procissão, porque vai ter a Via Sacra. Quer dizer, o mundo está reverenciando nesse momento, esse período e essa data específica. Em que momento isso passou a ser mais adotado pelo calendário cristão? Desde a época apostólica, ou seja, logo após a morte de Cristo, sua ressurreição e ascensão, os apóstolos todos os domingos repetiam o gesto da ceia, que foi na Quinta-feira Santa, a Eucaristia, por mandato divino. E sempre na data da Páscoa, no domingo, né, após a Páscoa dos judeus, que já havia, a gente chama de Páscoa porque Cristo morreu na Páscoa que já existia, certo, que significa passagem, que é a data em que os judeus celebram a passagem pelo Mar Vermelho e a libertação do Egito. Mas Cristo é a Páscoa definitiva do homem, da vida para a morte eterna. Da morte para a vida eterna. Não é? Morte eterna é de quem vai padecer a pena eterna. Então, Cristo padece na Páscoa. Então, todo ano, os apóstolos já celebravam, após a paixão de Cristo, todo ano, dentro da Páscoa, aqueles eventos. Só que no início, no contexto de perseguição religiosa, eles só celebravam aos domingos. Então, em Roma, por exemplo, tinha o domingo da paixão e o domingo de Páscoa. Mas com o surgimento da liberdade religiosa, o crescimento do cristianismo, eles passaram a vivenciar cada dia. Aí no domingo anterior à Páscoa, onde historicamente aconteceu a entrada de Jesus em Jerusalém, aí sim incutiu a procissão de ramos
e a leitura da Paixão. Por quê? O católico que não pode ir na missa, por exemplo, Sexta-feira Santa, que não era feriado, também ouvia o Evangelho da Paixão. Aí na quinta, aí historicamente, ao longo da semana, na terça seria a traição de Judas. Hoje a gente lembra a traição de Judas. Na quinta-feira tem todo esse relato histórico, e na história foi isso. Na quinta foi a ceia pascal, que ele celebrou, né? E mandou que imitássemos. Ali nós cremos que ele instituiu 2 sacramentos, a ordem, que é o sacerdócio católico, e a Eucaristia, que de fato é corpo e sangue de Cristo. Aí, e ele é preso na quinta. Aí nós celebramos a missa da ceia do Senhor. Ao final da missa, pegamos as espécies eucarísticas, levamos para um local à parte, que é a reposição, para justamente indicar isso, e deixamos a igreja vazia. Hoje, quinta-feira. Amanhã. Amanhã, quinta-feira. Amanhã. Estamos gravando na quarta, então por isso a confusão. Mas amanhã, quinta-feira, então tem que seguir. Amanhã, que é quinta-feira, quando a missa termina, o padre não dá a bênção final e despedida, mas ele pega todas as eucaristias da igreja, leva para um local à parte da reposição. A igreja fica com o altar vazio, sem toalha, sem vela, sem flor. As imagens igreja, cobertas, que já estão há alguns dias. As imagens a gente cobre, deixa coberto, e fica como que nosso Salvador, nosso Senhor foi tirado do meio de nós. É muito esquisito, sabe? Você chega na Sexta-feira Santa, depois da quinta, a igreja tá penumbral, porque o altar tá descoberto, tá tudo coberto, você não tem velas. Não tem referência não tem nenhuma. A presença, mas é justamente a liturgia, mesmo que você saiba nada de teologia, é um sentimento que te invade, que você faz comunhão com aquele cristão do ano 35 depois de Cristo, você está vivendo o mesmo mistério. Fazendo e tendo que manter essa tradição. Ou seja, ele venceu, né? Tentaram abatar de toda maneira, crucificar, humilhar, mas ele venceu, nós vencemos, né? Os cristãos venceram no mundo como um todo. O senhor falou de algumas referências históricas e que a igreja acaba, de alguma forma, tendo essa referência também internacional. É importante para os católicos, aqueles que podem ir até esses locais, você está se preparando já emocionalmente para esse encontro, porque ele vai de encontro à sua escolha, ao que o senhor sempre leu, mas está lá vivendo a atmosfera, vai ser uma outra experiência, né, padre? Acho que assim, todo católico, acho que o maior sonho, além de conhecer Roma, é conhecer a Terra Santa. Ainda não tive essa oportunidade, um dia eu quero ter, mas é pisar nos locais onde Cristo pisou, é diferente. Todos que eu conheço que foram, relato que realmente é uma experiência diferente. Né? Estar no cenáculo, onde foi a última ceia e o Pentecostes, que foi no mesmo local. Está em Belém, na Basílica da Natividade, onde Jesus teria nascido, onde Jesus nasceu de fato. Então, assim, é uma experiência diferente. Mas a mística da Semana Santa, bem vivenciada, nos leva a esses lugares. Na Quinta-feira Santa, a gente de fato visita o cenáculo, o local da ceia. Na Sexta-feira Santa, é bonita o ofício da paixão, quando a gente revive e faz o gesto da adoração da cruz. Onde os católicos não adoram o objeto cruz, adoram o crucificado que está ali. E na Sexta-feira Santa também é bonito, porque nessa semana, além da liturgia obrigatória, tem as paraliturgias. Então, as vias sacras, procissão do Senhor morto, que outros cristãos nos criticam muito. Mas a gente faz aquela procissão para lembrar de que ele esteve morto. Não quer dizer que a gente adora um Deus morto, mas a gente tem que vivenciar que de fato ele morreu, como ele de fato ressuscitou. E esse gesto é muito forte e cala no nosso coração. Como é que o senhor acha que deve ser compreendida a Páscoa? O que é que a igreja, como o senhor acha não, como o senhor estuda, né, e coloca em prática, que a Páscoa deve representar para o cristão? É possível, inclusive, que nesse período apareça lá na igreja, né, na paróquia, aquele pai
que ele apoia a esposa na igreja, os filhos na igreja, mas ele não vai. Ele só vai na Páscoa, alguma coisa assim importante, porque ele considera que é um momento desse reencontro, dessa... Você acha que naquele dia ele pode ser tocado? Porque a missa de Páscoa ela tem uma força diferente. Está todo mundo sorrindo ali, não só com a boca suja de chocolate, para quem pode, né? E acha que é só isso, mas é muito além. Mas para o católico que está ali naquela missa de domingo, o que é que ela tem que representar? Para nós católicos, não há nada maior que o dia de Páscoa no nosso ano. E porque justamente o mistério central da vida cristã é isso, é morte, paixão e ressurreição de Jesus. Paixão, morte e ressurreição. Ele nasce, sofre, morre e ressuscita para nos dar nova vida. Então a celebração da Páscoa é justamente renovar o nosso nascimento para Cristo e, aderindo a esse mistério, vivê-lo na nossa vida também. Então o cristão não se concebe o cristão sem celebrar a Páscoa de alguma forma, porque senão a gente não vai participar do mistério que ele nos mereceu. Então a celebração da Páscoa é isso, tanto é que é interessante que ela é... Jesus ressuscita no domingo, por isso que a gente celebra a Eucaristia dominicalmente. Na época dos romanos, na Abitínia, alguns mártires foram surpreendidos no meio de uma celebração eucarística. E o dominador romano vai dizer: por que vocês estão fazendo isso? Aí eles dizem: sem domingo não podemos viver, sine domenica não possamos. Como que sem isso a gente não vive, é o nosso elan vital. Pois é. É tão relevante que é celebrado todo domingo, né? Em toda a concepção. Todo domingo é a Páscoa semanal que lembra a Páscoa anual. A Páscoa anual. E essa Páscoa terá uma participação importante. Eu estou sabendo que a sua paróquia está revivendo uma situação que não era feita já há 20 anos. Queria aproveitar essa reta final da conversa para falar e para o senhor também convidar as pessoas a conhecerem a sua celebração lá. Então, lá na Paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, lá no Cruzeiro do Sul, Rio Largo, há cerca de 14, 15 anos atrás, havia um evento pascal chamado Alegrai-vos, que justamente o cristão contrasta o pesar da quaresma pela alegria do tempo pascal, que são 50 dias de Páscoa até Pentecostes. Aí nesse dia a gente faz um grande louvor para celebrar a alegria do ressuscitado, que é a maior festa da nossa vida. Então lá no dia 20, próximo domingo, a partir das 15 horas na Praça Teresa Rodrigues, que é em frente à igreja, vamos ter o retorno do Alegrai-vos. Não como arrastão ainda, como era no passado, que era um grande evento na área, mas vamos ter a partir das 15 horas. Show com o DJ católico Max Steel, natural de Portugal, muito conhecido. O Ministério de Música da Renovação Carismática Nossa Senhora de Pentecostes, encerrando com a adoração ao Santíssimo Sacramento, colhendo a bênção do ressuscitado. Você que está nos assistindo é nosso convidado também. E antes disso, também participe de toda a programação da Semana Santa, onde você estiver. Ou caso você trabalhe, ao mínimo não se ausente da celebração ou da vigília no Sábado Santo, ou da missa no domingo de Páscoa. Não deixe de viver e participar desse momento. A mensagem do Papa deve ser no domingo? Sim. Ou ele solta a mensagem antes para ser lida no domingo? Porque ele está com essa questão da saúde e o senhor não está sabendo. A bênção Urbi et Orbi, né, que ele dá todo domingo de Páscoa, pode ser que ele delegue para alguém ler ou ele mesmo leia. Acredito que do jeito que ele é teimoso, ele vai ler, mesmo que ele está fazendo algumas aparições importantes. Essa Páscoa tem essa característica, é a Páscoa, né, da volta do Papa Francisco, depois de tantos problemas de saúde. Acredito que os católicos estão todos mobilizados nesse sentido. Esse programa vai ao ar no sábado, que é o sábado de Aleluia, né? Então estamos no sábado de Aleluia. Mas para você que não estará ou por alguma razão não poderá estar na paróquia, eu vou encerrar pedindo para o senhor dar uma bênção antecipada de Páscoa para os nossos telespectadores. Fique à vontade. Então que você, meu irmão, minha irmã, que por uma razão extraordinária não pôde participar ao longo da Semana Santa, da quinta, da sexta, das vias sacras, procissões do encontro,
Não deixe de se ausentar nesse fim de semana da Vigília Santa da Páscoa ou no domingo, para deixar de ouvir essa graça da ressurreição do Senhor. Eu desejo que a graça pascal, a luz de Cristo, possa iluminar a tua vida, tua treva, para você vencer todo erro, todo pecado, aquilo que te mata e fere quem te ama. E assim, não ser só uma festa externa, mas ser a minha Páscoa. Então, que o ressuscitado, que em breve vamos celebrar na vigília, já te cumule de bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Pois é, a todos nós, ao Senhor pela presença, a você que nos acompanhou nesse programa especial de Páscoa, e que a Páscoa possa renascer sempre aí, ó, no seu coração, para você encarar os desafios e as cruzes, né, que não são fáceis para a gente carregar. Conversamos, portanto, com o padre Fábio Hugues, que trouxe aqui esse compartilhamento para você que está em casa. Até uma próxima oportunidade, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe o nosso link no YouTube, para que mais pessoas conheçam essa e outras histórias. Até um próximo Gazeta News Entrevista.